era Davi, o homem segundo o coração de Deus, que Deus se agradou dele. Mas ele era riquíssimo. Ele conquistava todas as guerras e ali saqueava todas as riquezas daqueles reis que ele vencia. Era riquíssimo. Davi era tão rico que passou a riqueza para Salomão e o templo foi construído com todo o ouro, com toda a riqueza que Davi deixou a Salomão. Era rico, muito rico. Outro homem que a Bíblia relata que tinha base de Bíblia, base em oração, era Daniel. Nós aprendemos muito com esses homens. Daniel, ele orava tanto que ele 3 vezes a dia, ele orava ao Senhor. Aleluia. Quando chegava aquelas horas ali, ele dizia, ó, não me chame para nada, não me perturbe, não quero saber de nada. Ninguém me chame, porque eu vou orar. E ele 3 vezes ao dia orava ao Senhor. E ele era o conselheiro do rei. Olha, muito rico Daniel. Está vendo? A base bíblica é oração. Porque hoje em dia as igrejas estão vazias num circo de oração. Por quê? Porque o meu eu, o egoísmo, o nosso egoísmo, ele às vezes, pode sentar, igreja. O nosso egoísmo, ele fala mais alto. O nosso egoísmo, a gente só pensa na gente. Outro homem que se baseou em oração foi João Batista. Ele orou. A base dele era oração e pregação, anunciando o arrependimento. Ele foi abrir os caminhos para Jesus chegar. João Batista. Jesus vivia em oração. Jesus, ele tinha base em oração. A Bíblia relata que Jesus, quando ia orar, ele se entregava tanto em oração, que a Bíblia relata que saía sangue do seu suor em oração. O que é que nós aprendemos aqui? Vamos para a palavra de Deus. Glória a Deus, Jesus. Muitos da gente às vezes não sabemos orar devido ao nosso egoísmo. Os discípulos de Jesus andavam com Jesus, vivia com Jesus, mas eles não sabiam orar. Veja, Mateus 6, o próprio Jesus nos ensinando como devemos orar. O próprio Jesus. Abra sua Bíblia aí, Mateus 6. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Coisa difícil é você ver um egoísta vir para um culto de oração. Coisa difícil é você ver um riquíssimo vir para um culto de oração. Sabe por quê? Porque ele se eleva, ele é egoísta, ele não quer botar o joelho no chão, ele não quer descer. É por isso que eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela vida dos crentes que dão atenção à palavra de Deus, que está diante de Deus seguidamente em oração. Saiba que a sua oração, ela não é em vão. A minha e a tua oração, ela não é em vão. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Por isso, cada petição da gente, ela não é em vão. O Senhor ouve e Ele responde ao tempo dele. Aleluia, glórias a Deus. Veja o que diz. Portanto, Mateus 6, 9, a partir do 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso
que estais nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino e o poder e a glória para todo sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus amado. Os discípulos pediram a Jesus: Jesus, nos ensina a orar, porque nós não sabemos a orar. Porque os discípulos, eles eram egoístas. Como assim, irmãos? Eles eram egoístas. Certo tempo, uns começaram a orar, expulsar demônios, curar os enfermos. E ali chegou os discípulos, está na Bíblia, chegou os discípulos e repreendeu-os. Repreendeu aqueles homens. Não, você não é da nossa tribo. Vocês não andam com a gente. Os discípulos disseram. Chegaram para Jesus e disseram: nós repreendemos. Nós acabamos com aquele povo que estava ali orando, expulsando o demônio, curando os enfermos, porque eles não eram dos nossos. Jesus, vendo, repreendeu-os e disse assim: olha, aqueles que não é contra nós, é por nós. Olha o egoísmo dos discípulos. Está vendo aí? A gente é do mesmo jeito. A gente só quer pedir para a gente. A gente só quer pedir para a gente. Eu quero isso, eu quero aquilo. Faz isso para mim, faz aquilo para mim. Não é? Às vezes a gente se encontra desse jeito. Às vezes a nossa vida é assim. A gente entra diante da face do Senhor só para pedir, pedir, pedir. A gente agradece e depois pede, aí só lembra da gente. Só lembra da gente. Outras vezes chegou as criancinhas, olha o egoísmo. Mais uma vez dos discípulos. Chegou as criancinhas no templo, se aproximou de Jesus. E eu imagino Jesus ali sentado, aí chegou as crianças, começou, um chegou, aí cutucou Jesus de um lado, pegou o cabelo de outro, imaginando eu, viu? Os discípulos repreendeu. Cadê o pai dessas crianças? Imaginando. Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas. Se vós não os tornar igual a elas, jamais entrará no reino dos céus. Está vendo aí? Os discípulos andavam com Jesus, mas eles eram egoístas. Eles só pensavam em si próprios, enquanto muitos padeciam. Talvez até as famílias deles padeciam, mas eles só pensavam neles próprios. Aí chega Jesus e diz: eu vou ensinar a vocês como é que vocês têm que orar. A chave da nossa vitória está aí. A chave da vitória do crente está aí. É base em oração. Está sempre firmado na oração. Está sempre buscando o Senhor. Como? Quando, irmão? Constantemente. A todo tempo. A todo momento. Você pode estar dirigindo no trânsito, você está em espírito de oração. Você pode estar no seu trabalho em espírito de oração. Você pode estar onde você estiver, você está em espírito de oração. Isso é a chave da vitória do crente. Como assim, irmãos? Veja a história de Jó. Olha o maior exemplo aí. A história de Jó. Jó sofreu, padeceu, na sua carne, na sua família, perdeu tudo, só se encontrou
com um pedaço de caco de telha. Não foi isso? Todo mundo conhece, né? Mas ele constantemente estava em oração. Mas e por que ele não foi abençoado e ouvido logo, irmãos? Porque Jó, se você lê a história de Jó, muitos conhecem, Jó vivia orando, mas em seguida vivia murmurando. Jó orava, em seguida murmurava pela situação dele. Jó orava e em seguida murmurava. Às vezes é isso que acontece com a gente. Às vezes é isso que acontece com a gente. A gente ora a Deus, apresenta a Deus a nossa vida, a nossa causa, mas já começa a murmurar. Senhor, por quê? Ai, mentira disso. Eu não aguento. A nossa vida é assim. A nossa vida é assim. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Círculo de oração é o melhor culto que tem na igreja. Já foi falo aqui. Círculo de oração. Se todos soubessem o que é um círculo de oração, essa igreja aqui lotava, ia lá para aquele muro lá. Ó. Se todos soubessem o que é um círculo de oração. A palavra do Senhor, ela é fiel e justa e poderosa para fazer além daquilo que a gente pensamos ou imaginamos. O poder de Deus, ele é extremo. O poder de Deus, ele é infinito. Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Há para mim e para você aos nossos olhos. Tem coisas que a gente olha e talvez julgue e diz assim, aquele ali não tem mais jeito. Aquele ali não presta, essa situação não vai ser resolvida. Mas só basta Deus olhar dos céus e dar ordem a seus anjos, querubins e serafins a nosso favor. E a minha e a sua causa é resolvida. Aleluia, glórias a Deus. Mas tem um objetivo. Tem um motivo para Deus olhar para mim e para você. Com um olhar de misericórdia e de perdão. Como qual, irmão? Veja aqui. Jó só conseguiu a bênção do Senhor quando ele parou de pensar em si próprio. Automaticamente, veja no Jó 42, Jó 42, 10, diz assim: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele começou a orar pelos seus amigos. Está vendo? Olha a chave da nossa vitória aí. Olha a chave da nossa vitória aí. Deus está nos ensinando nessa noite que se é de a gente pedir para a gente, peça para o seu próximo. Porque Deus, ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Deus, ele sabe do teu levantar e do teu deitar. Deus, ele conhece a tua situação. Deus, ele sabe do que eu e do que você precisa. Você não precisa falar para fulano, falar para cicrano. Você não precisa. Porque você serve a um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente. Ele pode todas as coisas. Ele está em todo lugar e ele sabe de tudo. Ele sabe até o que se passa no nosso coração. É o Deus que nós servimos. Ele sabe como está o nosso coração nesse exato momento. Ele sabe que talvez você chegou aqui angustiado, com o coração apertado, preocupado com algo que você está passando. Deus sabe. Glória a Deus. Deus sabe. Mas a chave
para você virar essa história e ter uma nova história de vitória com Jesus Cristo e testemunhar das